Salve, querido primo distante, tudo tranquilo? Você já teve a oportunidade de conversar com pessoas mais velhas da sua família? Ou quando foi a última vez que você pôde ter essa experiência fantástica dentro da nossa pesquisa genealógica? Existem diversas situações que podem acontecer com essas pessoas que muitas vezes não têm relação direta com a nossa família, mas têm experiências que compartilharam com ancestrais nossos. E muitas vezes quando a gente vai conversar com uma pessoa que não é tão próxima da gente, não é uma avó de repente, não é um tio-avô, que a gente tem um contato maior e a conversa flui bem, às vezes a gente vai conversar com uma pessoa que, é a primeira conversa que a gente tá tendo com aquela pessoa, fica uma coisa assim meio, o que você tá querendo com essas historinhas aí? Você tá querendo alguma herança da família? Pode acontecer situações assim dentro da nossa conversa com essas pessoas que têm algum tipo de conexão. Eu digo algum tipo de conexão porque de repente pode ser um amigo do seu pai. Ele não é uma pessoa que é um parente direto, nem indireto nosso, nem colateral, nem nada. É simplesmente alguém que teve algum tipo de conexão com um antepassado seu. E como eu já falei, essas pessoas têm também a sua importância dentro da pesquisa familiar. E isso é muito importante para a gente, mas para essas pessoas que já viveram há mais tempo, para elas também é muito importante esse tipo de conversa, porque é uma forma dessa pessoa que, vamos imaginar ali, que já tem uns 80, 90 anos, um pouquinho mais, de repente, se você tem essa chance, de reavivar as memórias da história dela. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é que as pessoas vão envelhecendo, as que conseguem viver mais tempo, e as pessoas ao redor dela, os amigos, os familiares, acabam falecendo antes e ela vai perdendo essa referência, ela vai meio que se sentindo deslocada, porque afinal de contas, todo mundo que eu convivia, que eu conhecia durante a minha história, a minha juventude, o tempo em que eu trabalhei, enfim, durante a minha vida, já se foram. Quem sobrou? Bom, sobraram os netos, mas a gente não tem aquele vínculo que eu tive com as minhas amigas. Por exemplo, os lugares mudaram. Aquela praça que a pessoa frequentava tá muito diferente, ou nem existe mais. Então a pessoa olha assim, tudo ao redor dela não faz muito mais sentido com o que ela viveu a vida inteira. E a gente pode ver dois tipos de memórias, onde uma memória boa é a própria saudade, onde a gente reaviva as histórias, as experiências que houveram dentro de nós e é um momento agradável. Por outro lado, existem também as memórias que não são tão boas, que carregam uma culpa, que carregam tristezas da história, enfim, todos nós temos isso. Mas é aí que entra a sensibilidade nossa como pesquisador, de conseguir olhar para a situação em que a gente está conversando com determinada pessoa e perceber, de repente agora não é um bom caminho ir para cá, porque tá mexendo com pontos da pessoa que, não é legal. Vamos deixar isso para um outro momento. É importante aquele assunto, para a pessoa de repente é importante, mas para a pesquisa é importante. Mas agora não é a hora. Vamos parar esse assunto, vamos entrar num outro assunto. Outro dia, outro momento, a gente retoma com outras pessoas, de repente, em que possa dar um contexto, um significado, talvez diferente, para aquilo em que a pessoa possa se expressar da melhor forma possível. Por isso que eu falo sempre, não se apegue numa conversa com uma pessoa mais velha, com mais experiência do que você, em dados brutos, como, como que era o nome do seu tio-avô? E aí fica perdendo muito tempo tentando lembrar uma coisa que você pode conseguir de forma documental isso. Ou de repente, quando que foi que fulano nasceu? E fica muito tempo tentando lembrar aquilo e o tempo vai passando.
De repente, é uma informação importante, sim, conseguir essa data, mas se aquela data tá difícil de conseguir, pula, vai pra frente. Busque as experiências da pessoa. Isso tem muito valor. É importantíssimo que a gente possa ter esses momentos com essas pessoas mais velhas, mas da mesma forma é importante para elas. Isso faz bem para nós como pesquisador, como pesquisadora, mas para essas pessoas que precisam reavivar certas coisas na história e sentir tipo um acalanto de bom, a minha vida foi assim, valeu muito a pena, fiz tantas coisas e aqui está um pedacinho da minha história. Do nossa parte é importante porque afinal de contas é a nossa pesquisa, é a forma que a gente tem de entrar na história de fulanos e fulanas que vieram antes da gente, porque a gente só tem essa possibilidade, a gente não tem a experiência deles, a gente não tem a história, a gente não viveu a história. A gente simplesmente vai poder escutar o que foi dito e preservar isso de alguma forma. Então é importante para nós como pesquisador isso, mas da mesma forma é importante para eles poderem compartilhar a história que eles viveram. Grande abraço.